Aí, tá conectando. Opa, beleza? Opa, beleza, Fábio? Tá na área, tudo Boa bem? noite, rapaziada. Boa noite, desculpa o atraso aí. Depois, se der um tempinho, eu posso dar uma explicação, mas tem a ver com o tal do Covid aí, cara. Mas tudo bem, vamos tocar a Não, ficha aí, Fábio. não, legal, a gente estava até falando, alguém perguntou aí o que eu achava, até quando que ia esse negócio. Na verdade, a gente não sabe ainda, né, cara? Tá muita informação desencontrada, muita coisa que a gente não sabe exatamente como vai ser, né, cara? Como vai ser os próximos dias. Cada hora muda, né? Boa noite, pessoal aí. Fábio, isso aí é complicado demais. Eu sei que não é o momento aqui, tentar ser bem breve, mas tu que viveu em muitos países aí, cara, sabe que felizmente a gente não é acostumado com grandes tragédias aqui no país, Sim, cara. E a gente tem que confiar nos órgãos aí que são competentes para tomar as decisões, cara. Vamos seguir o que os caras estão falando aí, porque o mundo inteiro está agindo assim e vamos colaborar aí. A gente que é do esporte, que é da saúde, né? Vamos é isso aí. ajudar e fazer o possível, cara. Todo mundo, por enquanto, fechado dentro de casa e aguardando. É Fala, isso aí. Giovanni, tudo bem, Giovanni? Estamos te esperando aqui para a gente conversar também, para a gente bater um papo aí, falar de agenciamento, mercado. Tá convidado, hein? Então é isso aí, Opa, tô vendo Marcão. uns atletas aí, Fábio. Tem Uns bastante atletas aí, conhecido cara, aí. um treinador, o Carlos Moraes aí, cara, excelente treinador aqui do Rio Grande do Sul. Pô, Tudo legal. bom, Carlos? Tudo bom, gente? Valeu. O pessoal aí, seja bem-vindo. A ideia dessas lives que a gente tem feito é exatamente compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, trocar Parabéns, ideias, parabéns, cara. bater papo e discutir, né, cara? Às vezes eu sempre falo assim, às vezes a gente que vive nesse meio do futebol, a gente tá meio que já no piloto automático. Tem uma série de coisas que você já É, viveu, Marcos, que você já viu, que você vivenciou, que você tem no teu dia a dia, que às vezes um garoto que está buscando o sonho, que está querendo algo a mais, para ele é novidade, o cara nunca viu e às vezes uma palavra você fala assim, puta, meu, é isso aí? Pô, esse é o caminho. Pô, então, é esse caminho que eu vou seguir, a gente consegue ajudar alguém. A ideia é essa, né? E isso aí. você, primeiro eu tenho que te pedir desculpa, acho que eu fui, acho que eu era muito jovem ainda não entendia muito mas a gente brigou bastante na Tailândia, discutimos, pô, por que esse treino? Não, esse treino não, derrubava os cones, pô, vamos sacanear o Marcos. Quando a gente estava lá do outro lado do campo, a gente derrubava o cone. Ei, o Marcos, pô, tá derrubando o cone! Mas faz parte, mas com o tempo a gente vai, os cabelos vão branqueando, os outros vão caindo e tudo vai se acertando. Certo. Mas Ah, parabéns Fábio, é pelo. interessante. Desculpa, fala, cara. Não, Desculpa, fica um mas delayzinho, a parabéns. Eu gente. sei que você sempre tive grande admiração sim, por você ser um cara estudioso, um cara que sempre buscou. Às vezes na nossa juventude, na nossa sede de despejar conhecimento e coisas, às vezes a gente acaba atropelando, a gente também Perfeito. acaba não aceitando uma série de coisas, mas sim, parabéns pelo trabalho, pelo profissional que você sempre foi, por aquilo que você sempre buscou na tua carreira, e com certeza tem muita coisa boa ainda para vir pela frente aí, né, cara? Ah, Fábio, cara, isso é a coisa mais normal que tem. Se tu te reportar, acho que eu tinha uns 26 anos, cara, e até eu já faço um link aí para tentar ajudar de alguma forma o pessoal, porque eu sei que teu canal aí atende não só jovens com aspiração de virar atletas, né? Mas Sim, daqui a pouco até alguns convidados meus ou conhecidos teus aí, pessoal que jogou futebol e está trocando a carreira para ser treinador, ou pessoal que aspira a carreira de treinador vindo de uma formação no curso de educação física, ou licenças da CBF, ou outras sim, licenças, enfim. Mas isso que tu falou, cara, eu tenho que te agradecer no sentido de que as dificuldades é que fazem a gente crescer, né, cara? sim, com Então, certeza. eu era um cara muito jovem, cara, e tu já era um cara nego velho experiente, deve ter tido lá teus 1.000 preparadores físicos lá, e como tu falou, a gente tentando acertar, né, cara? Opa, Gustavo, tudo bom? Gustavo é meu amigão, eu vou contar uma história dele se der tempo. Opa, claro, Mas histórias são bem-vindas. o Gustavo foi meu atleta na base do Inter, cara. E aqui eu já faço uma breve apresentação. Aí tem o Carlos Moraes também, que foi meu colega, o Rafael Bertei acabou de entrar aí. Nós fomos lá da primeira leva dos professores do Inter, que graças Legal. a
Alô, estão me ouvindo? Deixa eu ver se eu me posicionei bem aqui, cara, para tentar melhorar. Eu tô achando que era o meu, cara. Eu saí do Wi-Fi aqui, eu entrei no 4G. Pode ser que fosse isso. Agora tá normal, cara. Tô te ouvindo, tá normal. Cara, então o que acontece, cara? Até tem uns colegas aí que eu citei, não sei se o pessoal viu, o Rafael, o Gustavo, o Carlos Moraes, entre outros que eu vi aí, alguns atletas. A gente iniciou um trabalho, cara, e sempre que tu sai de uma zona de conforto em que estava, historicamente, o futebol, ele vai evoluindo ao longo do tempo e cada vez mais rápido, né? Hoje a gente tem aí treinamento sistêmico, a gente tem a Marco, deu uma travada aí. Sim, agora sim, assim, deu uma travada, mas já voltou, agora voltou. Eu vou pedir pro pessoal aí que bote um sinal de negativo, caso dê algum problema com o som, mas que eu tava... Aí, sim. Então, o que acontece? A gente passou por um período ali de novos conceitos, de ter coragem de enfrentar o futebol de uma maneira que vinha sendo feito. Enfim, é complicado a gente tocar nesse assunto, né? Que não é querer reinventar a roda, mas sempre que tu tira alguma situação da zona de conforto e que a gente começa a entrar com umas novas ideias, tu acaba tendo alguns atritos, enfim, e pegou aquela geração dos profissionais lá do Inter, todo mundo jovem, todo mundo cheio de gás, e nesse inteirinho aí eu acabei recebendo um convite, cara, do Borges, do Jabá, de ir para Tailândia, um cara jovem, que a experiência que eu tinha era ter sido preparador físico da base do Inter, a recém estava ascendendo ao sub-15, se eu não me engano, acho que estava até com o Carlos, aí o Carlos me ajuda, acho que eu estava com ele, o professor Fábio Miller também, que é um excelente treinador, foi da base do Inter. E tanto que dessa geração aí saíram Osmar Loz, André Jardine, saíram, enfim, desculpa, vou esquecer o próprio professor Carlos Moraes, uma série de profissionais aí que hoje estão num altíssimo nível e extremamente jovens, né, Fábio? São caras que saíram dessa geração aí, né? E trazendo um pouquinho, acho que para o público específico. É a geração que vai vir agora, né? A gente tem que estar sempre atento a essas mudanças, o futebol cada vez mais dinâmico, ele acompanha a evolução do mundo, né, cara? A evolução da comunicação, a evolução da pesquisa. Hoje a gente, a cada dia que nasce aí, que a gente... tu sabe, a gente aí dentro de grupos se comunicando, chove material, chove artigo, chove equipamento para avaliar o que está acontecendo dentro do jogo, coisas que a gente fazia ideia, mas não tinha uma noção específica, né, do qual era a demanda exata que um atleta precisa, enfim. E aí até eu trago um pouco para o público aí que se destina o teu Instagram, pessoal que é atleta, que tem alguma aspiração, né, que faça uma relação, por exemplo, por que não, né, Fábio? Tu me ajuda aí, porque tu foi atleta de verdade, eu enganei, eu desenvolvi muito rápido. Eu enganava bem, como o Eliva falou antes, acho que era muita transpiração e pouca inspiração, mas transpirava bastante. O Fábio tinha uma cadência no meio campo ali, fazer o time jogar de um lado para o outro, hoje que a gente chamaria de um team maker, um cara que faz o time andar, né, Fábio? E, enfim, então o que acontece, cara? Opa, sumiu, falei do Fábio, ele caiu. Virou a câmera aqui. Cara, eu estou tentando fazer uma relação que o pessoal que aspira a ser atleta, né, nas suas diferentes faixas etárias, vamos dizer assim, né, que faça uma relação com as profissões das mais difíceis que existem, né, Fábio? Só porque é uma coisa que está direcionada, não vou dizer que não haja, depois eu vou tentar explicar melhor, mas se a gente tratar de um ponto de vista matemático, a concorrência para tu virar jogador é enorme, né, Fábio? Quantas pessoas aspiram? Hoje um pouco menos, porque o moleque não está mais praticando tanto, ou a menina, agora vamos tentar, né, educar a nossa mente, porque a menina hoje cresceu muito o espaço para trabalhar no Brasil, graças a Deus, nos últimos anos aí.
E então o que acontece? A gente cada vez mais, né? Crescer, tomara que cresça, que coisa boa, cara. Porra, olha, a gente, um outro dado, o profissional que aspira a virar, por exemplo, comissão técnica, treinador, auxiliar técnico, preparador físico, os campos, a oferta de emprego, ela não cresceu, os clubes, se eles não diminuíram, eles se mantiveram igual, né, Fábio? Sim. Algumas funções, tipo auxiliar técnico, análise de mercado, análise de desempenho, elas cresceram e abriram um pouco o campo para o cara aspirar a trabalhar com comissão e dar um fôlego nesse sonho. Mas, de modo geral, elas não sobem muito. Aqui, só na região metropolitana de Porto Alegre, a gente forma aí 700 profissionais por semestre e não abre esse campo. Né? Claro que não todos aspiram. Mundo. Sim, sim. Mas aí, com o advento grande, né? Enorme, cara. Então, com o advento do futebol feminino, se a gente puder dar um gás, esse número aí pode dobrar, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma equipe masculina, vai ter uma feminina. E aí também a demanda por virar atleta também, né? Tanto masculino e feminino, né? O Adam foi meu preparador físico, cara. Meu não, ele não é nada meu, né? Mas só para explicar aquilo que eu te falei, Fábio, meus últimos trabalhos eu tenho sido auxiliar técnico. E aí, até por culpa minha, vou explicar para o pessoal aí, eu não expliquei para o Fábio as últimas coisas que eu vinha fazendo, eu sabia que e o Adam era o nosso preparador físico. O preparador físico é o Marcos. Aí você falou hoje, quando eu conversei agora, quando a gente iniciou a live, eu falei, pessoal, o Marcos foi o preparador físico, hoje ele já está numa função como auxiliar técnico, mas tem todo um embasamento de fisiologia, de educação física, tem uma formação, um cara que estuda, né? Abraço, Carlão, abraço, Carlão. E tu sabe, cara, que eu brinco, cara, e agora eu vou fazer uma homenagem aos preparadores físicos, porque a gente não deixa de ser, né? O preparador físico trabalha pra cá, e muitas vezes não é muito reconhecido. Porque o cara é chamado a fazer seu trabalho específico, muitas vezes o cara gerencia uma equipe de fisioterapeuta, de massagista, de fisiologista, interage com o fisiologista, com o treinador, com o auxiliar técnico e com 30 cabeças ali, cada um com a sua aspiração, com a sua demanda, com os seus anseios, né, cara? E a gente é ser humano, a gente precisa entender as pessoas como ser humano. Eu acho que isso é uma grande evolução do futebol, até que a gente pode até, de repente, relacionar a periodização tática, boa parte dela, ela é atribuída à visão do atleta como um todo, enfim, né? Então, acho importante a gente... Então, faço aqui a minha homenagem aos preparadores físicos que trabalham pra cá. A gente conversou, acho que anteontem, na terça, acho que foi, com o professor Marcel, que é preparador físico. Ele é preparador físico e fisiologista do Audax, aqui de São Paulo. E até a gente estava falando sobre isso. Falei assim, vocês são os caras que às vezes não aparecem, né? São os caras que no bastidor lá, é o cara que rala pra caramba, que monta treino, que tem que acompanhar, que tem que ver... Né? Hoje está meio que individualizado cada atleta. Então, você não cuida. Talvez na nossa época, quando nós trabalhamos na Tailândia, você não tinha o tanto de informação, né, que você recebe hoje individual de cada atleta. Então, você acabava montando 2, 3 grupos mais ou menos equilibrados. Mas hoje o negócio individualizou. Então, você não cuida mais de um grupo, você cuida de 30 negros ali que você tem que cuidar para o cara não ter a lesão, para o cara ter um negócio que vai melhorar o rendimento do cara naquela área. Então, o trabalho, eu imagino que aumentou muito, né? Como tu falaste, a gente tem ferramentas hoje, né, Fábio? E naquela época também, eu tenho certeza que os bons preparadores físicos, eu estava falando do professor Márcio Correia, muitos vão conhecer aí, é um ícone na nossa área aí. E a gente conversando da época do campograma, cara. Do campograma, tu pegava uma folha quadriculada e tu ficava olhando o jogador e desenhando no campo ele percorrer, e depois tu fazia uma relação matemática para tentar adivinhar o quanto que ele percorria. Olha só, agora entreguei minha idade, né? Pois é, não, mas é real, cara, mas é verdade, cara, não tinha um negócio. Hoje tá tudo assim, você fala, o cara correu tantos quilômetros, tantos metros, tantos centímetros, ele gastou tanto de energia, ele gastou tanto, eu preciso repor isso aqui no cara. Então, hoje a a evolução, e nessa parte de tecnologia foi muito, eu acredito que seja muito bom, né, cara, para os profissionais que trabalham, né, facilitou muito, mas também aumentou a responsabilidade, né. Com certeza. Agora eu gostaria de não fugir muito do foco, a gente precisa bater um papo mais livre, com um tema livre, Fábio, porque agora acho que legal. O pessoal que entrou aí vai querer saber um pouquinho daquilo que tu propôs, né.
Sim. E aí o que acontece, cara? Eu vinha falando aqui que para o pessoal que aspira, por exemplo, virar atleta, por que não ver, né, Fábio, a profissão de atleta? Às vezes eu falo duro em quatro paredes, às vezes com um atleta ou outro que não tem a responsabilidade que eu entendo que seja compatível, né, de um profissional, que às vezes ele chega ali, ele é profissional para cobrar um salário, cobrar uma renovação, e ele não é profissional, às vezes, nas atitudes dele, né? Sim. Mas, na prática, cara, isso não é normal, isso está cada vez menor, né, cara? Os profissionais que são treinadores aí podem me confirmar, mas cada vez mais a gente está tendo profissionais com perfil modificado, enfim. Mas o que quer dizer? Vamos fazer uma relação, cara, com as profissões mais tradicionais, né? Como a gente falou antes, a concorrência é enorme, tem milhões de pessoas querendo, né? Sim. Assim como, por exemplo, uma profissão de advogado, de médico, de enfermeiro, de professor, vou puxar a farinha para o meu assado aqui para treinador. Como é que é essa carreira, cara? Essa carreira ela é construída desde da escola bem feita, né? Que o moleque teve o privilégio de uma escola boa, ou de alguma forma ele teve uns pais que auxiliaram ele, ou em algum momento ele ficou maduro e conseguiu ter uma boa escola. Aí daqui a pouco ele passou por uma escola boa de segundo grau, aí ele fez um vestibular, aí ele entrou na faculdade, aí ele foi fazer um estágio, daqui a pouco é que ele começou a ter um retorno da profissão. Então, para o atleta que ele controle essa ansiedade aí e veja que o caminho é duro, tu tem que te dedicar, tu tem que abrir mão de coisas na medida que tu vai crescendo, né? Agora eu estou generalizando, sim, mas os atletas jovens e que os pais que estejam ouvindo e os próprios treinadores, que existe um momento certo para o jovem brincar, para ele ter confiança, para ele ter um vocabulário motor, usando um termo mais técnico. O que é isso? É experimentar muitas coisas, cara. Muitos terrenos de jogo, muitos tamanhos de bola, muitos tamanhos de gol. Até a personalidade, às vezes o cara começa a se destacar e começa a ganhar coragem de jogar no meio dos grandes. Isso tudo são coisas que no Brasil é feito de maneira informal, ou foi feito, e outras escolas fazem a sua moda, e eles acabam tendo um atleta mais qualificado, para depois a gente falar em inteligência de jogo, para depois a gente falar em velocidade de raciocínio, capacidade de decisão dentro do jogo. Mas acho que o caminho passa por aí, que o moleque que já está um pouquinho maduro, que ele seja humilde para escutar. Eu falo assim, até falo para minha filha, escuta tudo, escuta, depois no teu íntimo lá tu pode ver, isso é bobagem, isso não é, ou perguntar para outro, ou observar. Escolhe um atleta da categoria de cima, ou se ainda não está, escolhe um atleta formado que te passa uma imagem boa de conduta, de responsabilidade, de treinamento, e usa aquele cara como farol, porque a coisa não é fácil, né, Fábio? A coisa hoje, a concorrência é enorme. Exatamente. O que pais, eu falo muito com pais, o que precisa entender assim, existe um processo e não adianta, se você atropelar etapas, você vai acabar em algum momento, às vezes até queimando um talento, e o menino fala, não é isso, não quero, e às vezes é um talento que você acabou desperdiçando porque você queimou etapas, né? Eu acho que é algo que a gente tem... Olha o Donizete aí, Donizete foi um goleiro aí, campeão da Copa do Brasil, trabalhou comigo no Luverdense. Isso aí é uma pessoa assim, indescritível, Fábio. Figuraça esse cara aí. Bem-vindo aí, Donizete. Obrigado pela participação. E eu acho que assim, acho que nós estamos melhorando esse nosso processo, até por conta dessa nova geração, né, Marcos, que veio de treinadores, de estudo, aliado à tecnologia que a gente tem hoje, o acompanhamento. Eu acho que nós estamos melhorando, mas nós ainda estamos muito atrás do que hoje já acontece na Europa, por exemplo, que os caras já têm esse processo, como você falou, esse processo deles já está muito mais maturado do que o nosso, que está engatinhando. Isso. Né? Mas é uma questão até cultural, né? Exatamente. Sabe uma coisa, cara, agora eu gostaria de retornar com uma pergunta, porque o que acontece, fazer planos, né, é uma coisa que não é muito cultural do brasileiro. A gente precisa resolver, historicamente a gente precisou resolver as coisas tudo de pronto, cara. Talvez resolver como é que eu vou arrumar uma chuteira para jogar, como é que eu vou arrumar uma bola, como é que eu vou arrumar um campo, como é que eu vou, às vezes até, cara, indo mais profundo, às vezes como é que eu vou arrumar o que comer ou a passagem que eu vou treinar. E aí o que acontece? A gente
cria jogadores resolvendo os problemas imediatos. Isso faz a gente ser ágil para resolver alguns problemas que talvez reflita no jogo, mas de alguma forma a gente tem dificuldade em planejar coisas a mais médio prazo, a planejar uma carreira, por exemplo, e isso acaba refletindo em jogadores que muitas vezes aparecem na mídia que não conseguem gerir essa sua carreira aí, né, cara? Então, eu gostaria que tu, que viveu isso, né, cara, porque fazer planos, cara, e planejar temporadas, e planejar, agora falando um pouco de comissão técnica, isso tudo, cara, quem jogou bola, ou quem está vindo de uma universidade e aspira a ser treinador, aspira essa carreira dentro de uma comissão técnica, que não deixem de imaginar, de planejar, de pensar as coisas a médio e longo prazo, e o pessoal aí que aspira a carreira de jogador também, né? Eu acho que tudo... Primeiro acho que o nosso problema é isso que você falou, é cultural, né? A gente acaba, vamos que vamos e acaba assim, eu acho que nós temos muitos... Nós revelamos muitos jogadores no Brasil porque nós temos muitos, cara. Porque o nosso trabalho é ruim. Praticantes. Muitos praticantes. Então, nós somos um país gigante, mas aí se você vai comparar com uma Holanda, com um país que é muito menor do que o nosso, a quantidade de atletas que os caras formam, de altíssimo nível, é igual a nossa, entendeu? Só que nós temos, na quantidade de muitos, alguns se sobressaem pelo talento, oportunidade, o cara, revelamos de novo. Mas eu acho que se a gente tivesse esse processo, se tivesse um planejamento, é o que a gente tenta, né? Eu parei de jogar e eu virei empresário, virei agente. A gente tenta orientar nesse sentido. Vamos fazer um planejamento. Hoje você tem 12, 13, 14 anos. A gente precisa olhar lá na frente onde você quer chegar. Acho que precisa ter essa parte de você ter uma referência, né? Hoje nós temos boas referências de grandes atletas que dá para você se espelhar e falar assim, é aqui que eu quero chegar. E aí você tem que saber que existe um caminho, né? Acho que já há bastante anos eu tive em Porto Alegre, eu acho que o Inter ainda não estava lá em Alvorada, ainda estava no Beira-Rio a base. E aí tinha um cartaz na parede lá que falava que naquele ano, acho que tinham sido avaliados 70 e poucos mil garotos. Durante o ano todo, daqueles 71 mil, se eu não me engano, daqueles 71 mil, 99 tinham sido aprovados e tinham vindo para o Beira-Rio, e daqueles 99, eu acho que ainda tinham 6. Então, para você ver o filtro, como que é. Assim, eu acho que é muito mais concorrido do que o médico, do que qualquer outra profissão, comparando as profissões assim. Não é fácil, para você se tornar um atleta de altíssimo nível, o filtro é muito grande. Então você precisa ter foco, você precisa trabalhar, você precisa se inspirar, buscar bons exemplos, não se acomodar, e aí esse processo vai te levar, né, a chegar tem que ter um objetivo traçado, que é algo que eu acho que nos falta muito, e precisava ter esse planejamento mais apurado, sim. Eu faço um outro paralelo aí também, que é a questão cultural, e a gente precisa mudar isso, ainda mais quem aspira a chegar numa situação confortável. Aí acho que cabe uma diferenciação, né? Às vezes a gente fala que existem X espaços para virar jogador de futebol no país e tal, mas eu ainda reduziria esse número aí em talvez 30% ou 40%. Por quê? Porque tem muitos clubes, cara, que a gente consegue, que o atleta consegue se empregar num primeiro semestre e não consegue num segundo semestre. Aí, se tu for pegar um ano inteiro, será que o cara com aquele salário consegue dizer que ele é profissional? Não estou dizendo nas atitudes, mas estou dizendo que será que ele consegue ter um planejamento de vida? Será que ele consegue ter uma média salarial razoável? Então, se dentro daquela escala que a gente está criando e comparando com outras profissões, talvez seja um estágio o cara estar nesse inteirinho aí, nesse clube que não dá condições para o segundo semestre. Aí entram outras coisas, talvez que a CBF pudesse colaborar mais e tudo, mas para o atleta, que ele tem que se cobrar, que ele precisa ser humilde, estou falando mais principalmente dos atletas jovens, que ele precisa escutar e ser mais aberto, porque ali naquelas coisas um tanto teóricas ou naquela cobrança que às vezes não faz sentido para ele, talvez deixe ele
num estágio que precisa para ele estar num clube que dê essa condição dele ter um ano inteiro empregado, disputando uma Série C, uma Série B, uma Série A nacional, quem sabe até fora do país, né? Uma outra coisa que é... Não, desculpa, Fábio, pode falar. Vou continuar no teu raciocínio aí. Uma coisa que eu vejo muito, até me lembro agora de uns atletas que trabalharam comigo no Inter e que, em função das coisas que acontecem na vida, eles acabam não conseguindo chegar nesse nível e ficando pelo meio do caminho. Alguns deles também se encontraram trabalhando com futebol ou até indo para o exterior, usando o futebol para conseguir bolsas de estudo, para jogar futebol nível universitário. Então aí também é um campo, e eu tenho certeza que a tua colaboração com esse teu espaço aqui também ajuda, e que muitos atletas descartam isso, que é uma possibilidade. Já pensou? O futebol te dá um retorno nesse aspecto de tu conseguir dar um outro rumo para a tua vida. Então, que abram os olhos, porque isso abre um campo. E fora do país, a cobrança por tu ser um cara atento a detalhes, por tu ser um cara humilde, de ouvir as recomendações e tentar executar. Porque o que acontece? Os caras são muito detalhistas, os caras são muito táticos, né, Fábio? Os caras cobram muito a questão da inteligência de jogo, um jogo com alguma racionalidade, que o cara consiga discernir o que ele está fazendo, economizar movimento, dar velocidade quando precisa, tirar a velocidade do jogo quando precisa, aquela situação de tu ter uma visão coletiva, de tu te movimentar, de tu ter ações com algum tipo de raciocínio lógico. Isso tudo aí tu é muito cobrado para jogar fora do país e hoje dentro do país também. E aí às vezes eu vejo um atleta com um pouco de humildade, com pouca humildade, para ouvir. Daqui a pouco tu, de novo, volta a falar, cada vez está diminuindo mais, mas tu chegar e falar, cara, tu tem que o futebol de campo está cada vez mais parecido com o esporte de quadra, tu tem que jogar de quadril mais baixo, tu tem que estar pronto para uma reação rápida, tu tem que ter uma mínima ambidestria porque o jogo está apertado e tu vai precisar pelo menos dar um tapa de parte externa do pé com o pé contrário, tu vai ter que proteger a bola e usar o corpo para tu ganhar um tempo para raciocinar o jogo e interagir com o teu setor ou com uma situação de um problema do jogo, né? Aí entra essa questão que eu ia te falar a respeito da inteligência do atleta, né? Muito se fala, mas ninguém consegue definir exatamente, porque é um atleta inteligente, porque hoje em dia a gente precisa de atletas inteligentes e tal. Mas tu imagina para um moleque, né, Fábio, chegar lá e dizer para ele com 12, 13 anos, tu não é inteligente. Tá, mas como assim, professor? O que é ser inteligente? O que eu errei? Qual foi a burrice que eu fiz? Qual é o critério? O que está errado? Aí eu chamo a atenção aqui dos colegas que trabalham com faixa etárias menores, ou até mesmo com atletas que chegaram no nível profissional, mas que tiveram uma base um pouco quebrada e tal, que como que eu, como comissão técnica, vou explicar para esse cara o que é uma ação inteligente naquele momento, né? Então, que eu me qualifique para ter os melhores exercícios e ter os melhores feedbacks para que eu chegue para o cara e faça, cara, olha, o que eu imaginei aqui que seria o lógico de tu fazer, porque a movimentação é essa, a posição no campo é essa, tu tá cercado de adversário ou não tá, essa zona é de pressão, essa zona não é. E ainda assim, Fábio, agora o jogador que tu foi e outros que estão ouvindo aqui vão dizer assim, e eu quero chamar a atenção, que em alguns momentos a imprevisibilidade é que resolve uma parada dentro do jogo. Sim. Então, ainda dentro disso tudo, tu ainda tem que guardar uma margem para a imprevisibilidade dentro de uma certa lógica. Não é aquela imprevisibilidade que daqui a pouco tu tem um companheiro entrando livre ali e tu resolve driblar 4 caras e, sei lá, uma escolha que eu estou inventando aqui. Sim. Mas ainda temos que guardar uma margem para a imprevisibilidade e que ele tem uma gama de opções dentro da mente dele para que ele faça a escolha no momento certo dentro daquilo que ele achar melhor dentro do jogo. Isso aí dá um debate longo, né? Porra, até eu começo a embalar aqui. É como você falou, né, cara? A gente bate muito na questão o profissional, começa do profissional, ele comunicar, às vezes até ele vê o erro, a forma como ele comunica com um garoto. Exato. Você tem que ser inteligente, você é burro, cara.
Então, Pô, isso aí é uma dificuldade. Que aí, de repente, o garoto tá lá e fala assim, puta, meu, não faço mais. E aí o cara, em vez de ele desenvolver o talento, ele se fecha e, meu, se perde o atleta. Então envolve uma série de coisas, de fatores, de estudo, de debate, tanto dos profissionais, lógico, também dos atletas que estão em formação, dos que já são profissionais, de terem essa inteligência, de saber absorver, de receber, filtrar e falar assim, puta, meu, é isso mesmo, tá me vendo porque ele tá me ajudando, porque ele tá vendo algo que talvez eu aqui dentro não tô vendo, mas lá de fora, né, ainda mais com todo o aparato, todo o staff que você consegue ter o tanto de informação, né? Um exemplo, na Tailândia a gente conseguia roubar no treino. Corria aqui, dava um migué aqui, você não tinha o controle. Pô, mas hoje o cara tá cheio de GPS, ele tá correndo lá. Agora, antes de começar essa onda do Corona, eu tava com o pessoal da LDU que veio jogar contra o São Paulo, e a gente tava sentado, eles treinaram aqui umas noites aqui no Corinthians, no Parque São Jorge, e assim, enquanto o cara tá correndo lá, o assistente está do lado de fora lá com o computador, tá vendo quanto que o cara tá correndo, o que ele tá queimando de caloria. Não tem como escapar. Não tem como enganar, cara. Não dá pro cara falar assim, não, treinei pra caramba, o professor, puta, hoje foi puxado e o cara... Mas vamos além disso, né, cara? Isso aí que eu falo pros caras e eu dou na lata. Cara, essa é a chave que faz o cara mudar de nível. Tipo, ele não precisa ser chamado a atenção, ele não deveria ser. Porque ele tem que ter na mente dele que ele está no momento ali, e naquele processo, naquela coisa que a gente falou, dentro de uma profissão, que é um vestibular enorme, cara. Que se ele está ali, quando ele não tiver, e quando ele estiver desempregado, e tomara que não passe por isso, o cara vai estar louco para estar ali, cara. Então se agarra, velho. É gostoso pra caramba. Só tem... Eu brinco, os caras, tem só uma profissão que talvez seja melhor que a nossa, que é tu receber para trabalhar de ator pornô. Complicado. Desculpa a brincadeira, mas a minha esposa que tá longe que não me escute. Mas, cara, então, dentro dessa ideia aí, né, que o cara tem que se cobrar, né, velho? Sim. O cara tem que... porque a mentalidade precisa ser cada vez mais uma mentalidade profissional. Ele tem que ser profissional em todos os sentidos, né? Nos treinamentos, nas atitudes, hoje com rede social, toda hora o menino está exposto. Toda hora ele expõe situações que existe o momento certo. Né? Acho que existe um momento certo de expor. Sabe um detalhe, cara? Vou tentar trazer para uma prática. Os últimos estudos aqui práticos estão dando conta de focar na capacidade do jogador de decidir problemas do jogo, né? Que é um termo que a gente usa ali de capacidade de decisão. O que acontece, cara? Fizeram um estudo aí de que um ser humano normal, ao longo de, eu vou dizer 16 horas, né? Tirando o que a gente dorme, a gente toma em torno de 5.000 decisões ao longo do dia. Então, em 16 horas, tu toma 5.000 decisões. Em 1h30, que é o jogo de futebol, 90 minutos, o atleta costuma, né, dependendo do nível do jogo, vai de 1.000 a 2.000 decisões, cara, que o cara tem que tomar ao longo do jogo. Nisso é que a gente tem que imaginar o que é o atleta inteligente, sabe? Como é que a gente vai fazer o feedback para os caras, como é que a gente vai montar o exercício. E aí tem um detalhe, o cara faz a leitura... Opa! Desculpa te cortar, a nossa live vai cair, tá dando de 1 hora. Ela vai cair, então quando ela cair a gente vai voltar, como o Marcos... beleza. Estamos de volta. Estou dentro já. Tá, estamos de volta. É só 1 hora. Depois de 1 hora, ela desconecta automaticamente. Mas legal. Bora aí o papo que você estava falando. Então, para retomar aí, cara, então os últimos estudos aí levantaram esses dados aí importantíssimos, cara, de que, né, como eu vim explicando, é um ser humano normal, em 16 horas ao longo do seu dia, toma em torno de 3.000 a 6.000 decisões, né? E um atleta em 1h30, nos 90 minutos, vai de 1.000 a 2.000 decisões. Então, o que acontece, cara? A gente precisa, de alguma forma, qualificar o nosso trabalho para que a gente desenvolva. Existe um termo aí que parte lá dos estudiosos lá de Portugal, que se chama de treinamento que seja fractual, né? Eu vou dar um exemplo bem prático, que não é meu, daqui a pouco os colegas aí podem lembrar, mas é desses estudiosos aí, que seria como se tu tirasse uma fatia do bolo.
Ou seja, tu vai pegar uma parte do jogo e tu vai cortar um pedaço no trabalho sistemático e no treino situacional que tu criar, e naquela fatia tu pode dizer que tu conhece tudo que vai ter no resto do bolo, o recheio do bolo todo. Então, o que é isso? O treinamento ele tem que estar contemplando tudo que vai ser necessário para o atleta ficar pronto para responder dentro da partida. Aí só que você tem que tomar um cuidado, cara, porque a gente não está virando as costas para o chamado treino analítico, né? O que é aquele treino analítico? O treino segmentado, aquele treino da repetição, o treino de a gente separa uma capacidade ou outra, mas que isso tem um momento certo e que isso normalmente acontece no início da formação do atleta. Normalmente, isso não quer dizer que a gente já não possa criar exercícios que vai estimulando uma capacidade de raciocínio, de decisão do atleta, mas que do início para o final desse processo, ele vai sendo estimulado a jogar e ter que jogar sem pensar. Por isso que é importante nos primeiros anos tu investir na capacidade motora dele, na ambidestria, diferentes pesos de bola. A gente tinha uma discussão num grupo esses tempos aí sobre a questão do... Ó, que bom, o pessoal voltando todo aí. Tô com moral com o pessoal aí. Opa, Gustavo Fragoso, cara. Gustavo Fragoso, ele hoje é da comissão técnica do Renato Gaúcho, cara. Tá entrando aí. Gustavo Fragoso é um amigaço meu aí. Então, o que acontece, cara? Então, é importante tu ter a habilidade de fazer os teus treinos de tal forma em que tu contemple todas as coisas que ele vai encontrar no jogo. E, entre elas, a capacidade de decidir diante os problemas que apareçam, né, cara? Sim. Claro, voltando a dizer que é uma coisa gradual, que a gente tem que... não pode daqui a pouco chegar, existe um termo que a gente fala de objetivos alcançáveis. Tu tem que criar exercícios onde o atleta ou o jovem atleta, ele consiga ficar desafiado e ao mesmo tempo ele consiga executar para ele não sair frustrado. Porque entra uma coisinha que a gente vinha falando antes de cair a live aí, que além de tudo, cara, principalmente, sobretudo um atleta jovem e nessa transição da base para o profissional, que infelizmente não é bem feita no Brasil, ele precisa ter confiança, cara. Ele precisa ter confiança. Qual é o ser humano? Cara, a gente passou por uma experiência agora em Goiás, aí eu tenho até atletas que estiveram com a gente lá, aí, que estão ouvindo a live, o Dudu aí, que é um jogador meio campo excelente aí, cara, base do Grêmio, tudo tá aí escutando a gente. O que acontece? A gente chegou na prática, isso a gente sempre, eu falo a gente, o Lucas Oliveira, que era o treinador, o próprio Adam, que está aqui, a gente tinha uma frase que a gente fala assim, cara, todo ser humano, ele cresce de nível confiante, cara. Ou seja, tu tem que, não é que tu não vai errar, tu vai errar, mas tu tem que aceitar os teus erros e a partir daí o jogo te dá muitas oportunidades de recomeço, né, cara? Cada lance é um recomeço. Então o cara tem que estar bem preparado da parte técnica, tem que estar bem preparado da parte física, do aspecto psicológico propriamente dito, que te deixa seguro de que tu está pronto para fazer aquilo que tu está fazendo. O aspecto tático, que aí entra nessas coisas que a gente falou, a capacidade de decisão, o cara está confiante que ele trabalhou aquelas situações e que ele dificilmente vai ser pego de surpresa numa situação nova, ou todas as, né, se tu tem uma comissão que te preparou para aquele problema que ele vai encontrar mais específico daquele jogo, vamos dizer, muito próximo daquilo que a comissão passou para ele que poderia acontecer naquele jogo. Isso tudo dá confiança para o atleta. Sim, a possibilidade de ele ter uma reação positiva dentro de uma situação negativa é muito maior se ele já tiver vivenciado aquela situação. Então ele vivenciou de novo, opa, perfeito, mas ele já tem uma reação automática que já vai para o próximo embate, para o próximo desafio, para a próxima jogada, né? Isso. A gente via muito, né, Fábio? Caiu um pouco também, mas ainda tem... Aqui tu vai te reportar aquela questão que nos trazia, que era chamada de motivação, que era uma euforia pré-jogo, aquele Pai Nosso cantado ali gritando, aquela coisa, aquilo ali tudo era uma euforia, cara, que se no primeiro momento teu no jogo desse certo,
Porra, tudo certo. Pá, hoje eu tô bem. E aí, se bola não deu desse na certo, canela puta, e pra tu ferrou. reverter, pá, e puta, hoje não é meu dia. Ou seja, isso é o cara mal Exatamente. preparado, cara. Né? O cara não tá preparado porque Exatamente. o jogo é uma sequência de recomeços, né, cara? Então, pro pessoal que é jovem, é interessante o pessoal ser humilde o suficiente para ficar atento àquilo tudo que as pessoas oportunizam para ele e buscar essas coisas, porque a concorrência, como a gente já falou muitas vezes aqui, é complicada e ele tem que estar pronto. E vai deixar ele pronto, ele sabendo que esteve atento a essas coisas aí. Tipo, olha, eu posso até ser vice colocado. Eu posso ser vice, eu posso perder a final, eu posso até perder um jogo decisivo. O que eu não posso é ir para casa pensando que eu podia ter feito mais. Puta merda, agora me cobrou, agora a bola me cobrou. Nesse momento aqui que eu precisava ter chegado antes, que nos últimos 5 minutos eu tomei uma bola nas costas, que eu fui desatento, que eu achei que o cara não ia me antecipar, o cara me antecipou. E essas coisas aí que diferenciam o atleta que vai estar naquele nível que a gente falou, do verdadeiro profissional que consegue viver efetivamente do futebol, encerrar a carreira e até conseguir almejar outra carreira ou ter uma reserva para sobreviver ou para viver bem depois. Sim. Hoje é muito importante, principalmente na parte da formação. Opa! E essa parte que tudo que o clube oferece hoje é visando que consiga ele produzir 100% daquilo que é a capacidade dele. Né? Você tem que tirar o máximo dele e ele só vai se tornar um atleta de altíssimo nível se ele realmente conseguir render o máximo que ele tem de potencial. Então, às vezes não adianta ele ser, já foi a época, né? E mesmo na minha época, quando eu comecei, putz, o cara é fenômeno, habilidosíssimo, mas depois você vai ver que o cara não chegou. Por quê? Porque se perdeu no caminho por falta de foco, por falta de ouvir, por falta de querer um pouco mais, de se doar um pouco mais, de buscar desenvolver, crescer outras valências, outras coisas que talvez tinha um puta de um talento, mas ele não conseguiu chegar por conta, às vezes, de uma falta de orientação, uma falta de humildade para ouvir um pouco mais, falar um pouco menos. E isso é para tudo na vida da gente, né, cara? Cássio entrando aí, deixa eu te apresentar também. O Cássio trabalhou com a gente lá no Jaraguá, que a gente fez uma campanha incrível lá agora no Campeonato Goiano lá. Um abração Cássio, pelo prestígio aí, obrigado, Cássio. Obrigado. Mas é isso aí, cara, perfeito, cara. E esse nosso bate-papo aqui, como tu falou, a gente fica louco para tocar e falar um monte de coisa, e tu com essa tua experiência aí, cara. Esses dias eu tava vendo tu falar, nem eu sabia, cara. O tanto de país que tu passou, cara, e vivendo futebol em cada país, as suas nuances ali, essa questão cultural que a gente falava antes do atleta, porque me parece que a nossa cultura, como a gente já falou, é imediatista, que resolve as coisas de uma hora para outra, e o moleque cresceu tendo que resolver problemas ali a curto prazo e tal, mas isso tem o lado ruim, que é ele não projetar ou ele não ter uma resiliência para seguir um pouco mais, e tudo passou, né, pelo futebol iraniano, passou pelo futebol tailandês, passou pelo futebol né? Desculpa, agora, enfim. Sim. Tive em Israel, tive em Malta, tive na Albânia. Pois é, cara. Então tu com mais propriedade ainda pode... Eu me lembro, cara, de um japonês me perguntar, professor, quantas horas eu preciso treinar por dia para jogar igual o Ronaldinho Gaúcho? Olha a visão dos caras. Os caras têm um plano, quantas horas eu tenho que me dedicar para alcançar tal objetivo. A coisa não é assim, mas por outro lado, tu vê que os caras têm um plano na cabeça deles, né? O que eles precisam se dedicar para chegar e não... É a questão cultural, né? É cultural, né? Eles têm um planejamento, assim, na minha época vinham muitos meninos fazer estágio aqui para aprender a jogar e tal, porque os caras tinham um plano. Eles sabiam que eles iam vir aqui, que eles iam ralar, que eles iam sofrer, que eles iam passar um monte de situações, mas eles tinham o objetivo de voltar e depois eles poder ter esse nível lá no país deles. Então é completamente cultural, né, cara? E a gente, como é visto de fora, o Brasil é o país do futebol, só nasce jogador lá. Todo mundo, a gente não usa, a gente usa muito mal. Por isso que eu falo, eu acho que nós ainda revelamos esse tanto de talentos, porque nós somos muito grandes, que nós temos muitos talentos,
mas o tanto que a gente acaba perdendo, que acaba se perdendo no meio do caminho, nós era para ser uma potência ainda maior do que nós somos, né? A gente fala muito que a tal da malandragem do brasileiro, né? O que é isso de novo? Essa questão, essa capacidade do... Ó, o Luiz Tavares é meu irmão, cara. Entrou meu irmão aí, o Luiz Tavares. Olha aí, os caras. Botei até a família para dar um... Botei a minha família, né, para dar um volume aí, dar uma moral. Eu mandei mensagem para todo mundo, falou, a gente vai fazer uma live lá, entra lá, hein, meu. Sabe que eu tenho, o meu outro irmão também é militar, os dois são militares aí, e o meu outro irmão, ele acabou indo para a escola de educação física e virou treinador da seleção colombiana de futebol, cara, do Exército. Pô, então, que legal, cara. Conseguiu chegar no futebol por esse outro viés aí. Mas, legal, então, cara. voltando, cara, essa questão aí cultural de novo, que isso, de alguma forma, a gente consiga achar um meio termo, né? Que o brasileiro, com essa capacidade de resolver os problemas de imediato, de ter criatividade, de não ser tão retilíneo, porque as coisas também, quando vêm muito prontas, né, Fábio? A gente mora, vamos supor, num país muito certinho, onde as coisas tudo funcionam. Olha o que eu vou falar agora, não pensem como bobagem, olha com uma visão aberta, né? Mas um país todo certinho, o cara cumpre todas as regras, tudo perfeito. Mas para o esporte coletivo e randômico, que a gente chama, é um esporte que nunca se repete um lance igual ao outro, isso talvez vá de encontro, ou seja, uma coisa que não ajuda. Então, se o cara tem uma capacidade de ser malandro, no sentido, não malandro de querer usar as regras do jogo de maneira ilícita, mas o cara que usa a sua finta corporal, o cara que tem um raciocínio que eu chamo assim de pensar o que o outro pensou e dispensar, fazer uma outra ação. Né? Dispensar é boa, né? Mas o cara, que é aquilo que a gente estava falando, a imprevisibilidade, né? A imprevisibilidade do brasileiro ainda é nata, cara. Então, que a gente use isso no momento adequado, no jogo 1 contra 1, naquela situação, na posição adequada, mas que a gente também esteja aberto para saber que o futebol hoje, ele precisa que tu abra mão de coisas, cara, do ponto de vista físico, que tu abra mão, muitas vezes, de fazer escolhas. Um jovem, às vezes, olha que coisa dura, cara, dentro desse vestibular do futebol que a gente falava antes ali, um jovem, às vezes, cara, para ele dar certo, ele tem que abrir mão de conviver com a família e ir para uma concentração a 1.000 quilômetros, morar sozinho, com 14, com 13, com 12 anos, que é uma coisa hoje que estão regularizando e está melhorando nos clubes, mas ainda se vê. Então, olha só, o cara tem que abrir mão dessas coisas. Esse moleque aí, ele vai ter uma gana de chegar diferente daquele moleque que está só na zona de conforto, que mora do lado do estádio, que o pai dele dá toda a condição. Que o cara... Então, isso também, o cara, se eu tiver essa condição, que bom, mas que eu tenha consciência de que eu preciso me dedicar, porque a cobrança é altíssima, né? Eu acho que o próprio, aquele que almeja ser um atleta de alto rendimento, de alto nível, ele precisa quebrar essa barreira da zona de conforto quase que diariamente. Ele precisa se autoavaliar e se cobrar de falar assim, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Ele precisa, é o que a gente faz, ele precisa saber ouvir, filtrar e aplicar de forma que ele venha a evoluir e melhorar. Né? A partir do momento equilíbrio. Que ele se acomodar, vem um caminhão que vai atropelar ele. Né? Exatamente, cara. Com o Erivelto. O Erivelto, ontem do Grêmio, estava falando exatamente isso. Ele viaja o Brasil todo, né? A gente é amigo. Ele jogou na Tailândia um ano depois da gente. Quando nós íamos embora, no outro ano ele foi. E eu vejo, assim, cada dia ele está num canto do Brasil buscando um novo talento, cara. A hora que o cara que está lá se acomodar e falar assim, já estou garantido aqui, vai vir o outro e vai atropelar. Então precisa ser o garoto que está buscando um lugar num clube, ele precisa entender que precisa ser uma evolução constante. Ele não pode se acomodar. Eu vejo uma coisa que é difícil a gente alcançar essa excelência aí, mas eu por algumas vezes, 3 vezes, se eu não me engano, eu pude fazer estágio lá no Atlético Paranaense, cara. Inclusive o Gustavo Fragoso, que está aqui, foi coordenador técnico da base lá. Então, o que acontece? Fazendo uma relação com a capacidade de decidir do atleta, meu pai usava muito uma expressão assim,
que o cérebro humano também é treinável, o pensamento é treinável também, assim 100%. Como o corpo também é. Então, na sapiência dele ali, de não ser um cara que tinha uma formação acadêmica nem nada, mas é o jeito que ele me cobrava para estudar e eu tinha que fugir de casa para jogar bola, era esse, pô, o cérebro também é treinável, cara. Ah, não, depois de te contar as histórias, então talvez ele fosse o mais sábio, porque eu era um cara que tinha muita força e velocidade e habilidade técnica nenhuma. Então eu enganei um pouco enquanto isso aí deu e depois, né? Então o que acontece? Se o cérebro é treinável, cara, eu treino ele partindo do pressuposto que eu vou ter uma escolaridade boa. E aí a grande diferença daqui a pouco com um atleta, vou generalizar, e a gente generalizando sempre erra, né? Um atleta brasileiro, aonde ele chega num nível juvenil, júnior e profissional, em que ele precisa tomar decisões rápidas e assertivas dentro dos problemas do jogo, ele, teoricamente, está menos preparado porque ele não teve uma escolaridade. A gente pega, no final dessa ponta, um cara menos pronto e menos apto para desenvolver determinadas ações que a gente poderia fazer no jogo. Por exemplo, eu tenho que partir de jogos onde eu estimule esse atleta a responder de forma inteligente, talvez de um ponto antes que eu teria que fazer isso num país desenvolvido, onde eu sei que a escolaridade do cara é maior, ou seja, um cérebro mais estimulado, e que eu consiga trabalhar a relação até, por exemplo, falando nas coberturas. Pô, as coberturas do jogo, tu precisa ter um momento de leitura e tu precisa de matemática, tu precisa de geometria, tu precisa olhar tempo, espaço, tu precisa... E isso é para cada jogador, porque um jogador que tem uma explosão maior, ele consegue dar um espaço porque ele sabe que chega. Um que tem uma menor, ele já antecipa com a experiência, ele joga mais próximo. Isso tudo é o cérebro humano trabalhando, que muitas vezes o jogador é taxado de burro, né, Fábio? O cérebro humano trabalhando e medindo isso aí tudo. Então, o cérebro estimulado. E aí, trazendo de novo para o pessoal que está nos ouvindo aí, que está no meio desse processo para virar jogador, cara, a relação é direta. Antes a gente dizia, pô, vai estudar, porque se caso tu não virar jogador. Não, hoje tu tem que estudar, porque tu precisa um cérebro estimulado, cara, porque tu vai ser posto à prova em algum momento do jogo, ou o treinador lá, ele vai criar exatamente como está falando o Rafa Bertei aí, que o Rafa Bertei, ele era treinador até pouquíssimo tempo da seleção sub-17 do Inter, se eu não me engano, é isso, Rafa? Uhum. O Álvaro, eu acho que o Álvaro trabalha no profissional do Goiás, não sei se é esse Álvaro aqui que eu estou... Então, isso o Rafa pode falar com propriedade aí, cara, que chega no final do processo e atletas, às vezes, que... até aqui eu vou... Exatamente, Gustavo, entender o jogo. Entender o jogo é fazer essa leitura do espaço-tempo, fazer a leitura do ambiente do jogo. Isso os portugueses têm feito muito bem lá, através de estudos. E, na verdade, o que chega para cá, para a gente, em português, que é mais fácil da gente consumir, vem em português, mas outras escolas, a espanhola, a alemã, holandesa, que também já tentava, com os seus métodos, né, trabalhar essa parte aí. Eu estou tentando ler aqui, cara. Opa, esse Álvaro tem 14 anos, eu troquei o Álvaro. Álvaro, seja bem-vindo então, cara. Essa live aí é para ti, sobretudo para ti. Deixa eu ver o que o Bertei falou aqui, cara. Que o Bertei, o Fagner, relação ao cérebro ser treinado, tem uma frase de chave. Isso, perfeito, cara. Perfeito. É por isso que a gente vê, né, Fábio, jogadores que às vezes tu não acha explicação, assim, que tu nota muitas deficiências em alguns outros aspectos dele, e ele consegue fazer a leitura e sobrepor essa deficiência com essa capacidade de leitura dele, né? E aí, só que vai chegar um ponto, se é que a gente já não está nesse ponto, que vai precisar de tudo, cara. Vai precisar de tudo. Então, o atleta tem que estar atento para se alimentar bem, para dormir bem, para abrir mão da noite, para às vezes abrir mão de namorar. Ele tem que estar diante desse vestibular, que é ser jogador de alto nível e poder viver bem do futebol. Ele tem que estar aberto às coisas, às vezes, que não tem
muito sentido para ele naquele momento, mas escuta, né? Que eu dei o exemplo ali, porra, joga quadril baixo, usa ambidestria, usa o braço contrário, tá indo para a direita, tenta usar o pé direito, tá indo para a esquerda, tenta usar o pé esquerdo, porque isso vai ter um momento do jogo que tu tirou o olho de uma situação para tentar fazer uma leitura e chegou o adversário e tu sabe que está protegido, que a bola está num ponto mais lógico para tu ganhar um tempo. Então, esses detalhes aí vão deixando o cara mais pronto para resolver as situações que vão aparecer para ele e ele vai conseguir estar num nível maior, né? A parte técnica... Acho que a gente sofre um pouco aqui no Brasil com isso, até por conta de cultura e estrutura, né? Se comparar aí o Atlético Paranaense, lógico, os grandes clubes, eu acredito que a grande maioria dos clubes de Série A, hoje nós temos um nível estrutural que consegue fazer esse trabalho de formação, de desenvolvimento, de estimular esses garotos, assim, mas isso são 20 clubes numa Série A. É muito pouco pelo tamanho do nosso país, né? O restante, assim, acaba sendo muito no improviso, algum que consegue entender isso, às vezes lá no Norte, Nordeste, o cara entende, puxa, eu preciso trabalhar isso com os meus atletas, com os caras que eu estou formando aqui. Isso. Então, assim, eu acho que o grande problema nosso é que você falou assim, acho que deveria haver um programa maior vindo de cima, vindo lá da CBF, de formação, de investimento, porque assim, nós vivemos num centro aqui, São Paulo, Rio, 2, 3 clubes grandes, o restante é terrível, né? Aí para o Sul, Paraná tem uma estrutura boa, Rio Grande do Sul tem uma estrutura excelente, Minas Gerais, mas assim, é um centro muito pequeno comparado com a grandeza que é o Brasil. Então, assim, nós temos algumas poucas estruturas que trabalham isso que a gente está falando, né? Perfeito. Fábio, tu imagina só, agora tu tocou na situação da CBF, cara. Existe o CBF Academy e talvez colegas aí que estão entrando possam falar com mais propriedade, mas eu concordo contigo, cara. Eu acho que podia ter ações muito mais fortes no sentido de, sabe, tu democratizar, tu criar um curso, uma licença D, que pegue aquele atleta encerrando carreira ou aquele professor que está se formando sem experiência nenhuma e dá os subsídios básicos para o cara fazer uma estrutura de treino adequada, a parte de introdução, a parte de desenvolvimento final do treino, alguns preceitos básicos de treinamento, alguns preceitos básicos de fisiologia, enfim, disseminar esse conhecimento inicial para a gente pegar todos esses atletas, cara. E aí, diante desse cara que fez esse pequeno curso introdutório, já ter uma espécie de uma chancela que o cara pode usar na escolinha dele. Ó, esse cara aqui é licenciado de CBF. Por quê? Porque a CBF não vai gastar nada e esse cara vai ganhar uma moral tremenda para trazer crianças, para daqui a pouco buscar algum patrocínio para se autossustentar, porque o cara merece. Ninguém é obrigado a fazer nada de graça no Brasil, apesar de que a gente é apaixonado pelo futebol, muita gente se submete a algumas coisas, mas ninguém é obrigado, não tem que fazer. Então, pô, essa pequena chancela que ele pode botar lá na porta da escolinha dele, aquilo ali com certeza vai ajudar que de alguma forma contratual, com as suas limitações que a CBF possa avaliar, mas que ele possa emprestar daqui a pouco isso para colocar na camisa da escolinha dele, escolinha chancelada, CBF, imagina só isso, daqui a pouco tu criar uma bateriazinha de testes rudimentares que ele possa avaliar até subjetivamente o plantelzinho dele lá, enviar para a CBF ter um subdepartamento lá, sub no sentido de não inferior, mas um departamento que capta esses dados e começa a monitorar e daqui a pouco reúne semestralmente lá e faz uma peneira dos que se destacaram, faz um campeonato dessas escolinhas. Cara, parceria com a universidade, os clubes estão fechando, cara, os clubes estão centenários, aqui tu citou o Rio Grande do Sul, tem inúmeros clubes centenários que estão fechando as portas, cara. Um espaço ali que os nostálgicos ali iam prestigiar, tem gente querendo trabalhar, tem criança querendo estar brincando, e talvez no interior, que tem menos computador aí, que ainda tem um pouquinho mais condição de segurança para tu brincar na rua, para tu ir para uma escolinha. Ali talvez seja o lugar de fomentar, de trazer essa molecada, e não só futebol, pá.
Daqui a pouco tu faz ali um atletismo, tu faz um voleibol, tu faz um futevôlei, tu faz um mini futebol. Sim, você consegue, Eu lembro do Veranópolis. filtrar. Claro, você vai conseguir filtrar Fábio, a outros gente está esportes também. engatinhando. Claro, já está primeiro a criança brincando, a criança ativa, a criança longe da droga, a criança com o cérebro arejado, estimulado, praticando atividade física, sob orientação de uma pessoa que está cuidando dela, que os pais não estão podendo, cada dia o tempo é menor hoje, e daqui a pouco ela poder, quem sabe, se destacar em alguma coisa. E fora isso, os valores que o esporte traz, a prática física, a relação entre uma pessoa com experiência no esporte pode passar para aquela pessoa, para aquele moleque. Então, pô, cara, a gente está engatinhando. Falta uma série de, sei lá, vontade política, aí é outro debate que, por que não fazem? Porque não quer. Condições de fazer teria? Pô, claro que teria, né? Seria até fácil, talvez, de fazer. Mas aí vai uma série de interesses políticos, uma série de coisas. Estados Unidos, né, que vem lá das escolas, que começa um direcionamento e que no final acaba chegando nas universidades e no esporte profissional, no basquete, em todos os esportes dele. Então é algo que deveria ser melhor avaliado, acompanhado, criado, desenvolvido pela CBF, que é o órgão maior do nosso futebol, né? Fábio, a gente acaba viajando para um monte de assuntos aí, cara. A gente tinha conversado uma pautazinha aí, se tu quiser trazer de volta aí, ver se alguém perguntou alguma. Mas está show de bola, eu estou gostando. Tomara que o pessoal a gente falou gostando. bastante sobre inteligência, uma coisa que a gente, quando fala de falar e debater, tendências, o que você vê como tendências de evolução do futebol, próximos anos, o que a gente vai ter, o que a gente vai viver, o que nós vamos, que rumo que nós estamos seguindo, que nós estamos buscando, o que você vê? Cara, eu não sou patrocinado aqui, vou fazer uma propaganda no Netflix, está dando uma série muito interessante lá que chama The English Game, que é a história do futebol lá na Inglaterra. E ali o interessante é da gente ver como as coisas evoluíram, porque ali o futebol, um pouquinho antes tinha sido inventado o rugby, né? E a gente já nota ali a questão tática, a diferença tática, onde tinha muita gente em volta da bola, tinha uns caras com a função de defender o cara que ia conduzindo a bola, muita condução de bola. Então, por que eu chamei isso? Porque ali a gente começa a ver a evolução do futebol, que teve um momento de evolução tática, aí daqui a pouco teve um momento de evolução técnica, aí daqui a pouco teve uma nova evolução tática no futebol, aí de novo teve uma evolução física, vamos dizer assim, onde o jogo começou a demandar uma exigência física maior, e os caras começaram a imitar, a trazer coisas do atletismo, que é um esporte individual, mas que foi a base para os primeiros treinamentos físicos do futebol, que a gente ainda remetia, ainda peguei um pouquinho aqueles treinos de volume, aqueles tiros, aquelas coisas, né? Então, dentro dessa ideia, que isso é uma coisa longa, quem gosta de estudar, sabe aí que é gostoso da gente ver essa história do futebol e que a gente acaba entendendo por que algumas coisas são assim, em determinados países ainda permanece a cultura dessa forma e tal. Mas vamos, na parte prática, hoje a gente falava da inteligência de jogo. Eu acredito que, diante dessa velocidade que o jogo está ganhando, cara, que muito rapidamente, de um ano para o outro, a questão tática. Ah, certo, cara. The English Game. O jogo inglês da Netflix ali, cara. Uma série, acho que 7 ou 8 capítulos ali. Pois a Netflix pode dar um jabazinho aí para nós aí, Fábio. Mas, então, o que acontece, cara? As coisas hoje... Um amigo meu perguntava, né? O que tu acha mais importante
qual a fase do jogo? Hoje a gente divide o futebol em quatro. A gente divide o futebol, o jogo do futebol, em quatro fases, né? Que antes a gente dividia, há pouco tempo no Brasil e há mais tempo no exterior, a gente dividia o futebol da fase com bola e da fase sem bola. A gente tinha como grande determinação, exatamente, Álvaro, the English Game, é isso aí mesmo. A grande filosofia do jogar, muito simplista, era de que com a posse da bola a gente afastava e ganhava terreno, e sem a posse da bola a gente compactava e tal. Então, isso aí era a forma rudimentar que até pouco tempo se treinava futebol no Brasil, infelizmente. E depois, com o advento dos estudos e da gente trazer informações de países que são mais metódicos, que são mais sistematizados, que culturalmente têm essa questão de mensurar as coisas, de trazer e pesquisar e ser mais aberto a conhecimento e tal, houve uma divisão do jogo em quatro partes, né, que seria a parte de organização defensiva, a parte de transição defensiva-ofensiva, a parte de organização ofensiva e a parte de transição ofensiva-defensiva. O que seria isso? A parte de organização defensiva, aquela parte em que a gente está posicionado para defender um ataque do adversário. Aí, a gente estando bem posicionado, a gente retoma essa bola e a partir daí a gente começa a transitar com outro objetivo de atacar, e aí a gente chama de transição ofensiva. E aí, se a gente não consegue nesse momento, a gente vai ter uma organização ofensiva para trabalhar essa bola e tentar vencer o adversário e marcar um gol. O adversário, em contrapartida, tomando essa bola, ele tenta fazer esse ciclo ao contrário e nos atacar. Enfim, isso é uma coisa bem... Ainda tem a questão da bola parada também, né? Uma divisão aqui, o Gustavo lembrou bem, que a bola parada acontece aí em torno de 30%, 40% dos gols em função da bola parada ou de uma sequência muito próxima daquilo que ela gerou, né? Então, o que acontece? Trazendo para aquilo que tu perguntou, a evolução do jogo, com essas partes aí segmentadas, o pessoal está ficando muito especialista em melhorar cada fase do jogo. Cada fase desse momento do jogo está ficando muito bem trabalhado, tem treinadores e tem clubes com estrutura maior, que inclusive tem especialistas em cada uma dessas fases. Então, o que eu imagino? No momento que tu vai evoluir para ter as ações mais estudadas em cada fase, vai precisar que o atleta tenha uma boa condição técnica, vai precisar que o atleta tenha uma boa capacidade de fazer uma leitura da situação, do problema do jogo e tomar uma decisão. E para ele ter esse resultado de maneira mais efetiva, transformar essas informações todas em resultado, ele precisa ter uma capacidade motora, de novo, uma ambidestria, uma otimização de movimento, uma capacidade de fazer a leitura até... que eu diria da temperatura, uma leitura anímica do jogo para ter mais uma ação mais ou menos, faltou a palavra agora, uma ação mais ou menos agressiva ou não do jogo, né? Porque às vezes o jogo ele demanda, alguns jogos, agora recentemente essa campanha que eu citei para ti, teve momentos do jogo que a gente chegava para os atletas e falava, olha, essa temperatura do jogo não está boa para nós, cara. Bota um pouquinho mais de calor, um pouquinho mais de chegada, porque o nosso jogo é um pouco mais de chegada, de aproximação, um jogo mais de... o professor Rodrigo Ferrari, outro cara aí que é um ícone, estudioso, cara, é coordenador da Next, que é uma empresa que trabalha com formação de atletas. Bastante intercâmbio. Está aí colocando aí. Isso, está colocando que hoje o jogo é dividido, alguns autores dividem em 6, que seriam as bolas paradas ofensivas e defensivas. Perfeito, porque bolas paradas ofensivas e defensivas, elas têm as suas peculiaridades, obviamente, né? Então, eu acho que essa evolução vai ir para esse caminho, a capacidade de decisão do atleta é o que vai aparecer, que a gente vai mensurar, mas ele não vai adiantar de nada ele fazer uma boa leitura, fazer uma boa escolha e não ter uma capacidade físico-motora. Talvez, eu acho que o futebol
se atente um pouquinho de novo num próximo momento para qualificar esse gesto, otimizar esse gesto, para que ele possa usar desde a biomecânica, Fábio. Olha como o troço é complexo, cara. Que ele tenha o gesto adequado para fazer um passe, para fazer uma bola de efeito, para botar a velocidade, o giro da bola, aquele tal, né, aquele efeito banana, aquela bola seca que ela morre nas costas do adversário. Isso tudo são frações de segundo que fazem um time ter uma transição rápida e complicam o outro time, exigem mais do outro time uma organização defensiva que daqui a pouco uma imaginação, a criatividade do atleta de ver através do gesto que um passe saiu, por exemplo, de um lançamento a médio e longa distância, que o cara enquadrou o corpo, ele já fez a leitura de que essa bola pode cair ali, e ele estando preparado pela comissão, qual é a ação que ele vai tomar, se é de baixar, se é de aproximar, se é de centralizar, se é de compactar, ou até mesmo ele tomar a decisão, que é o que se espera dentro daquilo que a gente falou no início, né? Ele estando bem municiado pela comissão e pela base dele como atleta, dele tomar a decisão mais adequada conforme essa leitura que ele fez no jogo, né? O atleta precisa ser precisa entender e ele precisa ser cada vez mais completo, né? Essa questão de ele nós vamos chegar... de posicionamento. Alguns anos atrás eu estava com um amigo árabe aqui no Brasil, quando o Ronaldo veio para o Corinthians. E aí ele queria assistir um treino. Ele falou, pô, vamos assistir um treino do Corinthians, Aí a gente foi ver um treino, um final de tarde, nós fomos ver um treino do Corinthians. E aí quando o Ronaldo entrou em campo, ele falou, pô, mas o Ronaldo tá gordo, né, cara? Pô, ele tá completamente fora de forma. Eu falei, ele tá gordo, mas ele é o Ronaldo, né, cara? E aí, ficou batendo papo, aí começou o treino, o finalzinho do treino foi um treino coletivo, e aí veio uma bola do lado direito, do jeito que a bola veio, ele só posicionou o corpo e bateu tirando, a bola deu no trinco. Tem! Aí ele... Oh! E do mesmo jeito, coisa de poucos minutos, uma jogada pelo outro lado, do jeito que a bola veio, ele girou o corpo, só num giro de corpo e bateu com a perna esquerda no trinco. Ele falou, pô, ele tá gordo, mas ele é o Ronaldo. O simples gesto dele, o posicionamento, a leitura de como queria chegar àquela situação, é o que fez ele ser um fenômeno, né? Então, exato. Cada vez mais assim, a qualidade aprimorada e cada vez mais o profissionalismo, né? A gente está acostumado a falar, Fábio, da inteligência cognitiva formal, vamos dizer, a inteligência lógica matemática, a inteligência de comunicação, o cara que escreve bem, o cara que lê bem, o cara que é bom de matemática, de ciências exatas. Mas a gente sabe hoje que existem inúmeras inteligências. Uma delas é a inteligência motora, que é essa que tu acabou de descrever aí, que é um atleta, ele não tem uma formação acadêmica muito alta, mas ele tem uma formação motora que dá condições dele fazer isso que a gente consegue observar aí, que é escolher o posicionamento do corpo, é fazer uma leitura do goleiro, do zagueiro, do adversário, que há pouco ele tinha visto que vinha vindo aqui atrás dele, sabe? A visão periférica, e o cérebro dele está colocando tudo isso dentro de uma fórmula matemática e tomando decisão. E já isso tudo é resultado. Naquele mesmo momento. Ele está executando. E o jogo cada vez cobrando mais dele, porque a partir do próximo jogo, o treinador que é inteligente, o auxiliar, o grupo de analistas e tal, vão criar alguma forma de tentar combater essa qualidade dele, e o cara qualificado vai ter outra qualidade para tirar da manga e conseguir jogar. Exatamente. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Seu Abílio dos Reis, que é um ícone aí do Sul, né? Da formação, da captação do Internacional, lá atrás, lá em 1989, ele já falava isso. Não com todo esse estudo, mas ele sempre fala assim, ó, no Grenal é quem se vê o jogador, é no clássico, é na pressão, é onde o jogo é pegado, ali que eu vejo quem é quem, e é os caras que vão virar jogador. E é exatamente isso, a pressão, é o cara que naquela pressão, naquela situação, no momento difícil, é o cara que consegue ter algo diferente e que ele vai ter como vantagem, talvez, para a carreira dele, né? Não, perfeito. Isso é fascinante, né, cara? A gente
é um infinito de coisas aí que a gente pode trazer e relacionar, né? São fenômenos aí sociais que vão influenciar no jogo e no jogador, são fenômenos familiares, são fenômenos cognitivos, são fenômenos esportivos. E aí a gente acaba, uma paixão louca, né, cara? A gente vai, começa a entrar aí, a coisa vai longe, né? Mas você que gosta de estudar, de estar dessa parte científica, aí você viaja, né, cara? Tem centenas de milhares de estudos e de coisas que você, pequenos detalhes, faz, putz, isso aqui vai fazer a diferença, isso aqui pode melhorar isso. Então é muito legal. Uma paixão que é gostoso de se ter, de se viver, de se ver a transformação, né, cara, que acontece ao longo dos anos aí de evolução, de melhora, de desenvolvimento. Então isso é muito legal. Perfeito, cara. Gostoso demais falar aí, cara. Olha, por mim nós vamos tocando, eu não sei como é que tá o tempo desse segundo nossa prorrogação aí. Tá quase caindo de novo. Eu tô sem relógio aqui, cara. Não, ainda temos 10, 11, 12 minutos. Que no finalzinho ele aparece o relógio aqui e fala assim, ó, você tem 1 minuto, vai cair. Mas ainda devemos ter uns 11, 12 minutos ainda de... Né? Quando o papo é bom, o assunto é bom, e aí o negócio anda, vai embora, rende, né? Mas eu não sei se tu quer alguma outra coisa aí que certamente a gente faltou falar, se alguém deixou alguma pergunta aí ou quiser fazer de novo. Se o pessoal quiser fazer aqui, tinha uma pergunta aqui, peraí que eu vou voltar aqui. Aquela ali para eu responder quem é melhor, CR7 ou Messi. Pula aquela ali. Tinha uma pergunta aqui Valeu, Alexander. Do Valdemir, que ele falava assim, mesmo com todo esse avanço tático, técnico e físico, é muito importante o cara que quebra as linhas, o craque. Perfeito. Isso é uma evolução recente, cara, porque a gente acabou encaixando o jogo, para resumir. Agora o Rodrigo Ferrari vai me xingar aí. A gente trabalhou e estudou para encaixar o jogo, tá? O jogo está encaixado e quem desencaixa o jogo é esse cara rompedor de linha, é um passe vertical, é um cara que é bom no 1 contra 1, que toma a decisão né? Não estou dizendo que o futebol deva ser só isso, mas que a gente tenha uma atenção de novo para isso aí, que em algum momento do nosso treino a gente contemple um percentual na formação do atleta, de novo para o jogo 1 contra 1, e que a gente trabalhe no 1 contra 1 a confiança dele, né, Fábio? A gente falou bastante antes aí. Cara, vai para cima e usa a velocidade, usa a parte externa, usa a parte interna. O defensor, ele vai agir conforme a tua ação. Então, se tu fizer isso no momento certo e no local correto, tu não oferece risco, a chance maior, o time está encaixado lá atrás, pode ir dentro. Essa coisa aí, um atleta de ataque, eu vi isso aí, é a melhor coisa possível. Tu pode ter certeza que tu vai ter um cara ali que... E aqueles caras que se encontram e gostam mais de jogar na parte defensiva, aí uma coisa que tu é gaúcho aqui, dá pra gente falar, eu vou dar uma corneteadinha. Se o cara jogar e marcar que nem gaúcho e for habilidoso, que nem os jogadores do norte do país aí, a gente não tem quem bata o brasileiro, cara. Não tem quem bata o brasileiro. Eu ia dizer o uruguaio, porque eu tenho a família uruguaia, né? Mas vou dizer brasileiro, gaúcho. Gaúcho e norte do Brasil, a gente... claro que é uma brincadeira, existem talentosos no sul e existem talentosos e bons defensores mais para cima do país. Eu falei uma brincadeira aqui, mas só para a gente ter essa noção de que também é importante de que a gente se valorize. Eu falava às vezes para os nossos zagueiros, e agora trabalhando ultimamente como auxiliar técnico, né? Defensores ou que tinha alguma ação defensiva, ou o próprio goleiro que defendia uma bola muito difícil e tal. Cara, vamos valorizar isso como um gol, velho. Nós acabamos de deixar de tomar um gol. Sim. Vamos valorizar isso aí, claro, porque no Brasil a gente tem essa coisa de que o gol é o ápice, realmente é. Mas, cara, a gente precisa do cara que carrega o piano. Então... eu sempre falo, no meu time sempre vai ter um que joga, sempre vai ter o cabeçudo que é o que dá o suporte para os outros, deixa os caras jogar. Lógico, se tiver um cara, como você falou, o cara
é o cara que tem a pegada e que tem a qualidade para jogar. Hoje, todos os clubes buscam, né? O cara que tem essa característica, tem essa facilidade, com certeza ele vai se sobressair no meio dos fenomenais, né? Não, mas legal. Cara... Eu te agradeço aí, tá quase estourando, a gente tá tendo uns minutinhos, mas eu te agradeço aí, cara, pelo teu tempo. Vamos combinar, a gente está fazendo live todos os dias aí para bater papo, para trocar ideia. Semana que vem o Daniel Franco, hoje eu conversei com ele, ele falou, puta, o Marcão vai, puta que legal, gosta muito de você, ele vai estar com a gente semana que vem. E a ideia é isso, cara, a gente compartilhar, né? Assim, tanto conhecimento trancado dentro de casa, já que está todo mundo dentro de casa, todo mundo com tempo para ouvir. Acho que é legal a gente compartilhar ideias, debater essas ideias, assuntos. Com certeza sempre tem alguém que vai ser ajudado, que vai ser beneficiado, que vai ouvir, que às vezes vai virar uma chave. E a ideia dessas lives aí pela tua disposição, pela parceria. E vamos... Campeonato lá, por enquanto, não tem previsão, né? Tá parado, sem previsão de volta. Isso aí, perfeito, cara. Eu quero te agradecer de novo e para mim também está sendo muito gostoso. E quero te parabenizar, cara, porque essas iniciativas aí é uma coisa mais importante, né, cara? A gente se doar para conseguir melhorar e elevar o status do nosso esporte, dar esse feedback, espero que eu tenha conseguido passar para o pessoal aí que trabalha contigo e que almeja virar jogador, que às vezes a gente puxou para a parte mais técnica aqui, da parte de comissão, enfim, mas que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar também esse pessoal que está no meio desse processo na iminência, no anseio, no desejo de virar jogador de futebol, que tenha ficado uma mensagem. É um prazer e quero te parabenizar por ter esse espaço aí, cara. Estou sempre disponível para trocar ideia aqui ou não e te indicar outros profissionais que também possam colaborar, o próprio Rodrigo, o próprio Fragoso, aí, o Carlos Moraes, Rafael Bertei, esses caras todos, o Daniel Franco, esse cara tudo roeram o osso nessa transição da gente trazer um pouco de ciência e trazer um pouco de razão para o futebol, né, cara? Então... acho que são caras aí disponíveis e com uma experiência aí que vai ser muito show aí, cara. Quero te agradecer. Obrigado, Fábio. Parabéns. Com certeza, aí já estão todos convidados. É só falar aí quando que eles têm disponibilidade, são muito bem-vindos. A ideia é exatamente essa, né, cara? Eu vejo o futebol, essa nova geração aí de vocês que fazem parte, que estão sofrendo, às vezes sendo discriminados. Não, mas isso aqui não funciona por causa de uma mentalidade ultrapassada, antiga, que, lógico, que tem um enfrentamento, uma dificuldade de quebrar alguns paradigmas e de seguir, mas essa é a geração que está chegando, já está conquistando o espaço. Eu acho que é muito legal essa parte que tem sido implantada de conhecimento, de estudo, de tecnologia, né? Não é... Ontem, conversando com o Erivelto, eu falei assim, eu sou de uma época que o observador técnico, o captador, ele olhava o pé do menino e falava, putz, esse aqui tem o pé grande, é zagueiro. Então hoje a gente tem uma... Não é só por causa do pé grande que o cara vai ser zagueiro. Então, mas era uma época diferente. E eu acho que essa geração que está vindo, que está começando de conquistar o seu espaço nas equipes grandes, nas equipes profissionais, não só na base, que às vezes fica, não, tem uns caras aqui que ficam mudando de lugar e são os caras que estão consolidados no mercado, com a mentalidade antiga, ultrapassada, e é só os caras. Mas a gente já conseguiu ver que aos poucos já está mudando. Temos já aí em clubes da Série A vários novos treinadores dessa nova geração, e isso é muito legal. É um pessoal com uma mentalidade nova e que com certeza vai transformar, e esse processo já está acontecendo. Isso é muito legal. Parabéns, né, pelo trabalho que vocês têm feito. Estão todos convidados, a hora que tiver disponível.